Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 11 de julho de 2023, sejam todos bem-vindos. Dia em que começa a mais importante cúpula da OTAN dos últimos anos. Hoje e amanhã a OTAN estará reunida na Lituânia para discutir, claro, especialmente a questão da Ucrânia. E já se fala numa possível adesão da Ucrânia ao bloco. Ou melhor, fala-se que o bloco poderá, nesta cúpula já, ter a Ucrânia como o seu 33º membro oficial. O 32º seria a Suécia, já que, ao que tudo indica, a Turquia está dando sinal verde para a entrada do país nórdico no bloco. Vozes dentro da OTAN, no entanto, dizem que a adesão da Ucrânia ainda não será desta vez, porque Estados Unidos e Alemanha se opõem à entrada do país de Volodymyr Zelensky, que estará na cúpula, fazendo, claro, o seu lobby. Os ucranianos querem a entrada da Ucrânia na OTAN para ontem, mas disse também que neste momento Estados Unidos e Alemanha se opõem formalmente à entrada da Ucrânia, porque isso, segundo vozes dentro da OTAN, seria praticamente uma declaração de guerra do bloco à Rússia. Seja como for, a questão da Ucrânia é central nesta cúpula. Tudo girará em torno do que acontecerá agora. Entre algumas coisas que já se pode antever, é que a OTAN enviará mais um adicional de 500 milhões de dólares para a Ucrânia, também mais armas, claro, e pede-se ou se pedirá na cúpula uma colaboração maior em termos de dinheiro dos países membros do bloco, especialmente os europeus. Fala-se que, a partir de hoje, cada país europeu destinará 2% do PIB para o armamento da OTAN. Já este ano, o aumento em defesa subiu para 8%. Espera-se maior cooperação dos países, já que a OTAN não esconde que este é um momento que pode ser decisivo para a vitória da Ucrânia sobre a Rússia. Então, mesmo que a Ucrânia não seja admitida oficialmente no bloco, tudo girará em torno da sua defesa ou da forma como a OTAN se envolverá daqui para frente, quem sabe mais incisivamente. Um dos detalhes a ser considerado neste momento é que Jens Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, disse que 300 mil soldados estão já mobilizados em toda a Europa para um conflito bastante grande, e esse conflito será com a Rússia, claro. Entre outras coisas, discute-se também, como disse, a entrada da Suécia no bloco. A Suécia ainda não faz parte da OTAN, porque Erdogan, o homem forte da Turquia, se opôs desde o começo. Opôs-se à entrada da Finlândia e também da Suécia, porque, segundo Erdogan, aqueles dois países nórdicos abrigavam terroristas inimigos do regime. Seja como for, um fato novo acabou vindo à tona esta semana. Uma possível entrada da Turquia na União Europeia. Esta é uma reivindicação muito antiga da Turquia. Ela faz parte da OTAN, mas não faz parte da União Europeia. E como a economia turca depende essencialmente dessa entrada para respirar aliviada, já que tem um índice inflacionário altíssimo e muito desemprego, é possível sim que Erdogan tenha aceitado de boa a entrada da Suécia no bloco, desde que seja compensado ou recompensado com a entrada da Turquia na União Europeia. Tudo isso será discutido e anunciado ainda esta semana, o que desagradou bastante o Kremlin, já que tinha Erdogan como um amigo. O fato é que a Turquia pertencia à OTAN e mais cedo ou mais tarde ele teria que assumir uma posição de membro da OTAN, e parece que essa hora chegou. Então, o que se tem em perspectiva nesta cúpula é que a OTAN
passado quase 1 ano e meio da invasão russa à Ucrânia, já tem condições de avaliar melhor as possibilidades de uma vitória contra a Rússia. A OTAN está se mobilizando, sim, para uma guerra contra a Rússia. Na medida em que está sentindo um enfraquecimento da Rússia e na medida em que percebeu que sanções econômicas não resolvem o problema, estaria talvez disposta a agir mais pesadamente nesse conflito. Para isso dependerá, e muito sim, da entrada da Suécia no bloco. O fato é que quem pode estar dando sinal verde para a OTAN se tornar mais agressiva é a própria China, não diretamente ou não intencionalmente, mas tudo indica que a China, neste momento, atravessa um sério problema econômico. A sua dívida interna é monstruosa e Xi Jinping não estaria disposto a queimar os seus dólares de reserva, especialmente em relação à Ucrânia, ou melhor, para ajudar a Rússia num conflito contra a OTAN. Não é um momento para a China gastar dinheiro, é o que dizem, já que a China está muito concentrada em, quem sabe, daqui a pouco tomar conta definitivamente de Taiwan. Pode ser que Xi Jinping esteja pensando o seguinte: se Rússia e OTAN se digladiarem, certamente ficarão muito enfraquecidas quando o nosso exército popular resolver tomar conta da ilha de Taiwan para aplicar na prática a política de uma só China. É uma possibilidade. Se a China não estiver disposta ou em condições financeiras para ajudar a Rússia, esse seria um sinal verde para a OTAN. Seria a hora de mostrar à Rússia que a OTAN tem muita força e pode derrotá-la. A questão que fica, claro, em aberto é sempre a possibilidade da Rússia, vendo-se perdida numa guerra convencional, usar armas nucleares. Isso já foi falado muitas vezes dentro do Kremlin, como ameaça. A Rússia não aceitará de forma alguma embarcar numa guerra convencional com a OTAN, já que, convencionalmente, estaria muito mais fraca no terreno belicoso. Então é possível, sim, que a OTAN esteja tentando encontrar uma alternativa, tirar a Rússia da Ucrânia, enfraquecê-la militarmente, porém sem avançar uma espécie de linha vermelha imaginária. A questão é saber onde estaria esta linha vermelha. Bem, tem gente lá no Kremlin que diz que essa linha já foi avançada. Outros estão dizendo que a OTAN pensa num tipo de guerra diferente. Aquela guerra na qual mosquitos infectados ou doentes acabam por tirar as forças militares do campo de batalha da Rússia. Tudo isso só torna o problema mais confuso e mais perigoso. Mas de objetivo mesmo, o que se tem hoje é isso. Vladimir Putin estaria muito decepcionado com seu amigo Erdogan. Dizem outros que isso é uma tática da Turquia, que continuará sendo amiga do Kremlin e passará informações preciosas para Vladimir Putin, uma vez que entre na União Europeia. Tudo isso é especulação e especulação vazia. No terreno geopolítico, ninguém é amigo de ninguém. Todo mundo pensa antes nos seus próprios problemas e nos seus interesses. É o que a Turquia está fazendo. Ela atravessou uma crise monstruosa, ou tem atravessado uma crise monstruosa na economia, especialmente depois do grande terremoto. E agora, Erdogan precisa dar respostas um pouco mais alentadoras para a sua própria população. Isso significa menos inflação e mais emprego. E aí estaria então aberta uma possibilidade para a Turquia desfazer
ou melhor, refazer a sua política econômica, desfazer os erros do passado e acabar entrando, então, na linha do euro ou na região do euro, o que poderia eventualmente melhorar a condição financeira do próprio povo e amenizar os protestos contra Erdogan na área econômica. É uma janela de oportunidades que certamente o líder turco não deixará passar. A que preço? Bem, o preço é o mesmo que a OTAN cobra para todos os seus membros. Eles serão protegidos em caso de ataque, mas terão que participar em conjunto contra o inimigo da vez. E como todos sabemos, o inimigo da vez é a Rússia. Então está aí, parece que Erdogan não tomará sorvete com Vladimir Putin tão cedo. Outra notícia importante que mostra a grande movimentação da OTAN neste momento vem lá da Austrália. A Deutsche Welle diz que a Austrália está preparada para enviar aeronaves de vigilância para a Alemanha para orientar e proteger um centro de apoio externo para a Ucrânia. Canberra também fechou um acordo para exportar veículos de combate alemães fabricados na Austrália de volta para a Alemanha. Quando vemos essa grande movimentação ou de tropas, ou de blindados, ou de aeronaves, é claro, isso é porque o tabuleiro está sendo mexido. Isso indica um avanço da OTAN depois dessa cúpula, certamente. Claro que não será imediato, a OTAN não entrará em guerra imediatamente com a Rússia, mas esta movimentação mostra uma clara intenção. Muita gente dentro da OTAN já está dizendo que sim, chegou a hora de mostrar à Rússia com quantos paus se faz uma canoa. Para terminar um pouquinho da França, o Gatestone Instituto trouxe uma matéria hoje assinada por Guy Millière, que pergunta: a França está à beira do caos? Bem, sem responder diretamente à pergunta, o Gatestone, ou melhor, o autor da matéria, mostra o que de fato aconteceu nesses últimos tempos em pequenos tópicos. Num dos tópicos ele diz: os motins cresceram, escolas e teatros foram destruídos, igrejas foram totalmente queimadas, pichações em tinta vermelha em uma igreja em Marsella declaravam: Maomé foi o último profeta. Agências bancárias foram saqueadas e caixas eletrônicos abertos com serras elétricas. Slogans foram gritados: morte à polícia, morte à França, morte aos judeus. Outro tópico: somos muçulmanos, gritou um manifestante furioso. Se a polícia nos mata, temos o direito de matar também. Isso está escrito no Alcorão. Outro tópico, uma frase ou uma fala de um professor da Sorbonne, Bernard Roger, que diz o seguinte: desde a década de 1970, a França escolheu um número cada vez maior de imigrantes no mundo muçulmano. Apenas uma pequena minoria foi assimilada à sociedade francesa. Os demais vivem como viviam em seus países de origem, disse o professor. Ou seja, não se adaptaram à cultura porque, de fato, não queriam. Estavam lá para outros fins. Mais um tópico. Os imãs radicais vieram do mundo muçulmano e alegam que a França é culpada de ter colonizado seus países, que os muçulmanos deveriam continuar a viver de acordo com a lei do Islã e que, na visão dos imãs, a França deveria pagar por seus crimes. Muitos políticos disseram aos recém-chegados que a França é racista e os explorou. Em outro tópico, gangues criminosas formaram e começaram a governar esses bairros franceses. Os imãs radicais justificaram as atividades criminosas das gangues, alegando que os franceses devem pagar pelo que fizeram no mundo muçulmano. Os líderes políticos franceses fecharam os olhos. Enquanto isso, esses bairros muçulmanos cresceram e o crime aumentou, a ponto de estourar agora nos últimos dias. Resumo da ópera: a OTAN, se sentir que este é o momento de ir para cima da Rússia, só o fará por dois motivos
principais. Primeiro, a China não se envolverá mais do que já se envolveu para a defesa da Rússia nesse conflito. Isso se, de fato, a economia chinesa ditar os rumos da política ou da geopolítica. E o outro fator importante para a OTAN seria a docilidade, a recente docilidade de Erdogan para com os projetos da OTAN, claro, visando os seus próprios interesses, o interesse de sobrevivência. Todo político quer antes sobreviver, não importa a que preço. Bem, esses seriam dois acordos importantes, não assinados, claro, mas entrariam como acordos para que a OTAN tivesse sinal verde, por assim dizer, para, enfim, ir com tudo para cima da Rússia. De volta à questão nuclear. Pode ser que a OTAN também não acredite que a Rússia chegará a este ponto, já que sofrerá também, porque a OTAN, afinal de contas, tem muito armamento nuclear também, principalmente se puder contar com o armamento nuclear que está na Turquia. E em relação à França, bem, a política globalista decidiu em algum momento que a história terminaria, ou melhor, que a história cristã já estava com o prazo de validade vencida, né? Os tecnocratas da União Europeia, principalmente, decidiram que a Europa não seria mais cristã. E agora, evidentemente, estão colhendo os frutos dessa decisão. Os países mais cristãos foram, claro, os mais atacados, como a França, por exemplo. Tudo isso estava dentro do script. Resta saber o rumo que a Europa tomará a partir de agora. Os tecnocratas não consultaram a vontade popular, porque sentiam que todo europeu já estava um tanto quanto desanimado com o cristianismo. E por isso não imporia resistência para uma política anticristã em todo o continente. Até porque os europeus nem filhos mais queriam ter, não é mesmo? Então está aí. Este é um momento diferente, único na história, em que a Europa, que é o berço do cristianismo, que é o fundamento da nossa civilização, não é ou não quer mais ser cristã. Tem um problema para digerir, mas não será neste momento com o terço na mão, como foi no passado. Então, não podemos prever nada de bom para o que virá em relação ao futuro próximo, o que virá para a Europa. Ela pode até destruir a Rússia, mas de que valerá se estiver destruída por dentro? Essa é a questão. O que ficará no lugar? Quem levantará a bandeira da vitória? Não serão os cristãos, certamente. Por enquanto é isso. Assim que tiver novas informações da cúpula, eu volto, se Deus quiser. Até depois.